Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre o mistério da Eucaristia, nosso 52º encontro, no Catecismo, o novo Catecismo da Igreja, Catecismo Romano, que foi elaborado após o Concílio Vaticano II. Nós vamos hoje trabalhar o elemento, o sacrifício sacramental, ação de graças memorial da presença de Cristo, e vamos trabalhar até o número 1372. Nós estamos trabalhando dos 7 sacramentos do novo catecismo e trabalhando esses elementos de como o novo catecismo, e é bom que sempre a gente compare com o catecismo de Trento, mais antigo, sobre esse mistério da Eucaristia. Eu vou fazendo as leituras e depois eu também vou fazendo alguns comentários. Então, número 1356, parte 5ª, o sacrifício sacramental, ação de graças, memorial, presença. Se os cristãos celebram a Eucaristia desde as origens, isso aí vem desde o momento dos cristãos após a ressurreição de Cristo, desde as origens da Igreja, e sob uma forma que, em sua substância, não sofreu alteração através da grande diversidade dos tempos e das liturgias. Nós mantemos toda essa estrutura até hoje. Não mudou a estrutura da Eucaristia. Aquela Eucaristia que era celebrada na época apostólica, ela mantém a mesma estrutura daquela que nós celebramos hoje. É porque temos consciência de estarmos ligados ao mandado do Senhor, dado na véspera da sua paixão. Fazer isto em memória de mim. Então, quando nós celebramos a missa, a estrutura da missa, a forma como celebramos, vem da época apostólica, como os apóstolos celebravam essa Eucaristia. Cumprindo esta ordem do Senhor, celebrando o memorial do seu sacrifício. Então, a Eucaristia não foi invenção dos apóstolos, foi uma ordem que Jesus deu aos apóstolos para poder ser realizada. Nós mantemos esses 2000 anos ou mais, 2000 anos, de fidelidade àquilo que Jesus deixou. Ao fazermos isto, oferecemos ao Pai o que Ele mesmo nos deu. Os dons da sua criação, o pão e o vinho, nós oferecemos ao Pai, que pelo poder do Espírito Santo, então a evocação do Espírito Santo sobre o pão e o vinho, e pelas palavras de Cristo na ceia, se tornaram o corpo e o sangue de Cristo, o qual assim se torna real e misteriosamente presente, a presença real do Cristo ali vivo. Por isso, temos de considerar a Eucaristia, primeiro, como ação de graças e louvor ao Pai. Por que ao Pai? Porque o Pai é o princípio e fim de todas as coisas. Tudo que a Igreja faz tem função como fim, que é o Pai. Ele foi o princípio da ordem da salvação, ele é o fim da ordem da salvação, porque Cristo vai depois submeter também tudo ao Pai. Como memorial sacrificial de Cristo e de seu corpo, como memorial da sua paixão, entregue por nós na cruz. Como presença de Cristo pelo poder da sua palavra e do seu Espírito, realizado através de toda a celebração litúrgica que atualiza e faz presente essa presença real do Cristo. Ação de graças e o louvor ao Pai, número 1359. A Eucaristia, sacramento da nossa salvação, realizada por Cristo na cruz. Então aqui nós temos, esse sacramento ele foi realizado por Cristo na cruz, antecipado aos discípulos. É também um sacrifício de louvor em ação de graças pela obra da criação. Porque toda a Eucaristia tem esse sentido cósmico, é todo o universo que está ali sendo redimido pelo próprio Cristo. No sacrifício eucarístico, toda a criação amada por Deus
é apresentada ao Pai por meio da morte e ressurreição de Cristo. A salvação é uma salvação cósmica, é uma nova criação, uma criação cósmica, que tem a ver com toda a realidade. Por isso, a igreja pode oferecer o sacrifício de louvor em ação de graças por tudo que Deus faz e fez de bom, de belo e de justo na criação e na humanidade. Porque toda a obra de Deus, ela se realiza na criação, ela se realiza em toda a obra que um dia Deus realizou por nós. Realizou no seu Filho. E realiza ainda, porque a Eucaristia sempre atualiza esse mistério da redenção. A Eucaristia é um sacrifício de ação de graças ao Pai. O destinatário final é o Pai. É um sacrifício dado ao Pai. Uma bênção pela qual a igreja exprime seu reconhecimento a Deus, então no caso o Pai, por todos os seus benefícios. Como eu dizia, toda obra da salvação tem princípio no Pai e tem finalidade no Pai. É este reconhecimento da ação de Deus em tudo aquilo que foi criado, por mediação do seu Filho. Por tudo que ele realizou por meio da criação, da redenção e da santificação. A Eucaristia significa, primeiramente, ação de graças, dar graças. A Eucaristia é também um sacrifício de louvor, por meio do qual a igreja canta a glória de Deus em toda a criação. Então, toda a igreja, toda a comunidade dos fiéis, eles são chamados a esse grande hino. A igreja triunfante, a igreja ministerial, a igreja padecente, a igreja itinerante, todos são chamados numa única boca a expressar toda essa realização cósmica que Deus realizou por meio de seu Filho na obra da criação. Este sacrifício de louvor só é possível através de Cristo, o mediador de toda a aliança e de todas as graças. Ele une os fiéis à sua pessoa, porque nós formamos com esse Cristo um único corpo. E como único corpo, nós somos entendidos em Cristo como uma unidade inseparável. Ao seu louvor e à sua intercessão. Ao louvor por aquilo que Cristo realizou por nós e pela intercessão do Cristo, o mediador. De sorte que o sacrifício de louvor ao Pai é oferecido por Cristo, porque através do Cristo, com Cristo e no Cristo, para ser aceito. Então, toda essa centralidade cristológica deste mistério como oferta agradável ao Pai e a nossa participação neste mistério com Cristo. O memorial sacrificial de Cristo e de seu corpo, a Igreja. A Eucaristia faz a Igreja faz a Eucaristia. Há uma realidade, uma simbiose de unidade inseparável, que nós estamos no número 1362. A Eucaristia é um memorial da Páscoa de Cristo. Não é a Páscoa dos judeus, a saída do Egito, ou quando Deus passa ferindo os primogênitos do Egito. Não. Aqui nós temos a Páscoa de Cristo, que é a passagem da morte para a vida, do qual nós, inseridos em Cristo, também passamos com ele da morte para a vida. A atualização e a oferta sacramental de seu único sacrifício na liturgia da Igreja. Essa realidade presente no gesto sacramental do Cristo que se oferece na forma da liturgia celebrativa. Porque a celebração é uma reflexão anterior da fé. Aliás, é uma celebração posterior à fé. Porque antes de celebrar, a pessoa creu. E antes de crer, ela manifesta isso celebrando. Em todas as orações eucarísticas, encontramos depois das palavras da instituição uma oração chamada anamnese ou memorial. No sentido da Sagrada Escritura, o memorial não é somente uma lembrança dos acontecimentos do passado, não é só isso não, mas a proclamação das maravilhas que Deus realizou por todos os homens e realiza ainda também, atualizando por nós hoje. A celebração litúrgica desses acontecimentos torna-os, de certo modo, presentes e atuais.
Nós participamos deste mistério quando estamos ali. Nós participamos deste mistério, não só nós, mas a igreja padecente, a igreja triunfante, a igreja ministerial. É desta maneira que Israel entende sua libertação do Egito, porque quando eles celebram essa realidade da Páscoa, os judeus, eles estão trazendo todos aqueles que fazem parte desse povo numa única oração, né, de uma vivência onde o próprio judeu do tempo presente se faz presente no passado, né, solidário com aqueles que sustentaram essa fé. Toda vez que é celebrada a Páscoa, os acontecimentos do Êxodo tornam-se presente à memória dos crentes para que esses conformem sua vida a eles, formando essa unidade. O memorial recebe um sentido novo no Novo Testamento. Então não é mais um memorial judaico, agora nós temos um memorial cristão, né? Quando a igreja celebra a Eucaristia, rememora a Páscoa de Cristo, sua paixão, morte e ressurreição, e esta se torna presente. O sacrifício que Cristo ofereceu uma vez por toda torna-se sempre atual. Cada momento nós estamos sendo inseridos no mistério da paixão de Cristo. Não há a realidade temporal. Aqui é uma realidade cairológica. É o sentido dessa presença do qual nós estamos inseridos neste mistério. Kairos é um tempo fecundo de Deus. Todas as vezes que se celebra no altar o sacrifício da cruz, pelo qual Cristo nessa Páscoa foi imolado, efetua-se a obra da nossa redenção. Então ela atualiza essa obra da redenção, que ela faz com que aquilo que aconteceu no passado se torne um único dia. Esse único dia, e onde se celebra a Eucaristia, esse único dia é presente e atualizado e efetuado. Por ser memorial da Páscoa de Cristo, a Eucaristia é também um sacrifício. O caráter sacrificial da Eucaristia é manifestado nas suas próprias palavras da instituição. Isto é meu corpo que será entregue por vós. E este cálice é a nova aliança em meu sangue que vai ser derramado por vós. Então, na Eucaristia, Cristo dá este mesmo corpo que entregou por nós na cruz. É o mesmo Cristo, não é um outro. É o mesmo Cristo. O Cristo da cruz é o mesmo que está presente no altar. O próprio sangue que derramou por muitos para a remissão dos pecados. É o próprio Cristo que derrama seu sangue. Ali nós temos uma realidade divina, não temos uma realidade humana. O caráter temporal não existe para o momento eucarístico, mas a realidade da presença do próprio Cristo, do mesmo Cristo, ali presente no altar. A Eucaristia é, portanto, um sacrifício, porque representa, se torna presente o sacrifício da cruz, porque dele é memorial e porque aplica seus frutos. É memorial da paixão de Cristo e os frutos da paixão de Cristo nós o recebemos pela Eucaristia. Cristo, nosso Deus e Senhor, ofereceu-se a si mesmo a Deus, Pai, uma única vez, morrendo como intercessor sobre o altar da cruz, a fim de realizar por eles, os homens, uma redenção eterna. Todavia, como sua morte não devia pôr fim ao seu sacerdócio, Hebreus, capítulo 7, versículo 24 e versículo 27, na última ceia, na noite em que foi entregue, quis deixar a igreja, sua esposa, a igreja, a esposa de Cristo, Jesus a amou e por ela se entregou. A igreja não é criação humana, a igreja é por vontade de Cristo. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, o mistério da igreja está inserido ao Cristo. Não é criação humana, não é fruto de uma revolta humana, é fruto de uma realidade onde o próprio Cristo é o autor da própria igreja, né? Como o reclama a natureza humana, em que seria representado, feito presente, o sacrifício cruento, que ia realizar-se uma vez por todas, uma única vez na cruz. Então, é um sacrifício definitivo e único. E, ao mesmo tempo, aquele que sela uma nova aliança definitiva, né? Até o fim dos séculos.
e cuja virtude salutar haveria de aplicar-se à remissão dos pecados que cometemos cada dia. Isso aqui é uma citação do Concílio de Trento, né? É o próprio Concílio de Trento que diz isso. O Novo Catecismo, ele não nega aquilo que foi falado em Trento, mas ele atualiza aquilo que foi falado em Trento, mostrando toda a contribuição teológica que naquele período de Trento até nós veio para nos oferecer, Concílio Vaticano II, esse enriquecimento cada vez maior, né, da reflexão sobre a Eucaristia. O sacrifício de Cristo e o sacrifício da Eucaristia são um único sacrifício. É uma só e mesma vítima. É o mesmo que oferece agora pelo ministério do sacerdote, que se ofereceu a si mesmo, então, na cruz. O sacerdote ordenado é aquele que tem a missão de fazer presente o próprio Cristo na vida daquele sacerdote. E quando ele está naquele momento da Eucaristia, quando ele está naquele momento da consagração, ali é o próprio Cristo sacerdote que age no sacerdócio, né, ordenado. E nós, quando estamos participando da Eucaristia, que formamos o corpo de Cristo, quando Cristo está sendo imolado, nós também estamos sendo imolados com Cristo, porque estamos tão unidos a Cristo, inseparáveis, que o sacrifício dele também é o nosso sacrifício em Cristo. Apenas a maneira de oferecer difere. E porque neste divino sacramento que se realiza na missa, este mesmo Cristo que se ofereceu a si mesmo, uma vez de maneira cruenta no altar da cruz, está contido e é imolado de forma incruenta. Esse sacrifício é verdadeiramente propiciatório. Então, nós estamos aqui dentro dos argumentos do Concílio de Trento. A Eucaristia é também sacrifício da Igreja. A Igreja, que é o corpo de Cristo, participa da oferta da sua cabeça. O corpo é inseparável da cabeça. Não se pode dizer, eu amo a Cristo, mas não quero a Igreja. Não se pode degolar o Cristo, arrancar a cabeça dele, decapitar Cristo. Não. Não se pode entender Cristo sem seu corpo, não se entende o corpo sem a cabeça. Se não se ama o corpo, também não se tem a cabeça, porque o Cristo é uma realidade só. E nós participamos deste mistério. A Igreja, que é corpo de Cristo, participa da oferta da sua cabeça. Com Cristo, ela mesma é oferecida inteira, porque ela está formada esse corpo inteiro em Cristo, numa unidade inseparável. Ela se une à sua intercessão junto ao Pai por todos os homens. Na Eucaristia, o sacrifício de Cristo se torna também um sacrifício dos membros do seu corpo, porque nós também estamos sendo imolados, estamos morrendo com Cristo naquele momento. A vida dos fiéis, seu louvor, seu sofrimento, sua oração, seu trabalho, são unidos aos de Cristo e à sua oferenda total, e adquire assim um valor novo. O sacrifício de Cristo, presente no altar, dá a todas as gerações de cristãos a possibilidade de estarem unidos à sua oferta. Então, essa Eucaristia que foi oferecida no século XV, no século XIII, no século IX, no IX e também no nosso século, nos une a todos no único e mesmo sacrifício, na única realidade. Não há separação de tempo, todos estão unidos nesta oferta, porque todos formam este corpo de Cristo. Nas catacumbas, que eram aqueles cemitérios onde se celebrava, a igreja é muitas vezes representada como uma mulher em oração, com os braços largamente abertos em atitude orante. Aquelas figuras, aqueles ícones, né, que mostravam nas catacumbas a figura do cristão em oração. Como Cristo que estendeu os braços na cruz, ela se oferece, intercede por todos os homens por meio dele, com ele e nele. A igreja inteira está unida à oferta e intercessão de Cristo. É uma realidade que nós estamos ali, né, ver com esses olhos da visão da fé,
nós estamos ali totalmente em Cristo, somos todos em Cristo. Encarregado do mistério de Pedro na igreja, o Papa está associado a cada celebração da Eucaristia, em que ele é mencionado como sinal e servidor da unidade da Igreja Universal. É por isso que em toda missa a gente reza pelo Papa, porque este Papa, que está sempre presente na Igreja Ministerial, ele é mencionado como sinal e servidor da unidade da Igreja Universal. A Igreja é una. E a visibilidade, realidade da realidade humana é dada a partir da figura do Papa. Né? Um é o bispo, como também, no caso aqui, o bispo de Roma, que mantém a unidade, como um é Deus. O bispo do lugar é sempre responsável pela Eucaristia, pelo bem andamento da celebração eucarística, mesmo quando é presidida por um presbítero, um sacerdote. Seu nome é nela pronunciado para significar que é ele que preside a igreja particular. Então, nós não podemos deixar de mencionar o bispo titular, em meio ao presbitério e com a assistência dos diáconos. A comunidade intercede, assim, por todos os ministros que por ela e com ela oferecem sacrifício. Que se considere legítima só esta Eucaristia que se faz sob a presidência do bispo ou daquele a quem ele encarregou. Isso aí é Santo Inácio de Antioquia, né, que dizia isso. Ele morreu no ano 110, então uma coisa muito próxima da tradição, está muito ligado às tradições ainda dos apóstolos. E pelo ministério dos presbíteros que se consuma pelo ministério dos presbíteros que se consuma o sacrifício espiritual dos fiéis, em união com o sacrifício de Cristo, sacrifício único, oferecido em nome de toda a igreja na Eucaristia, pelas mãos dos presbíteros, de forma incruenta e sacramental, até que o Senhor venha. Então, há essa realidade, essa dimensão dessa igreja itinerante, a expectativa da realização plena do reino. Então, a oferenda de Cristo une-se não somente os membros que estão ainda na terra, mas também os que já estão na glória do céu, e a comunhão com a Santíssima Virgem Maria, e fazendo memória dela, assim como de todos os santos e santas, chamada Igreja Triunfante, que a Igreja oferece o sacrifício eucarístico, àqueles que já estão participando da glória divina. Na Eucaristia, a Igreja, com Maria, está como que ao pé da cruz, unida à oferta e intercessão de Cristo. Então, Maria não se separa naquele momento, porque ela está unida aos fiéis, né, diante desse sacrifício, como ela estava unida também na cruz. O sacrifício eucarístico é também oferecido pelos fiéis defuntos, que morreram em Cristo e não estão ainda plenamente purificados, para que possam entrar na luz e na paz de Cristo. Enterrai este corpo onde quer que seja. Não tenhais nenhuma preocupação por ele. Tudo o que vos peço é que vos lembreis de mim no altar do Senhor, onde quer que estejais. Em seguida, oramos na anáfora pelos santos padres e bispos que faleceram, e em geral por todos os que adormeceram antes de nós, acreditando que haverá um grande benefício para as almas, em favor das quais as súplicas é oferecida, enquanto se encontra presente a santa e tão temível vítima, que é Jesus. Ao apresentarmos a Deus nossas súplicas, pelos que adormeceram, ainda pelos que foram pecadores, nós apresentamos o Cristo imolado por nossos pecados, tornando propício para eles e para nós o Deus amigo dos homens. Então, nós apresentamos a Deus nossas súplicas pelos que adormeceram, ainda que fossem pecadores. Mesmo que tivessem pecado, nós ainda vamos oferecer, porque a misericórdia compete a Deus, não a nós. O julgamento compete a Deus, não a nós. E Deus é da misericórdia, e confiar nessa misericórdia. Então, diante disso, nós vemos São Cirilo de Jerusalém nas suas catequeses mistagógicas. Santo Agostinho resumiu admiravelmente essa doutrina que nos incita a uma participação cada vez maior e mais completa no sacrifício de nosso Redentor.
ao celebrarmos a Eucaristia. Esta cidade, remida toda inteira, isto é, a Igreja, esta é a Assembleia e a Sociedade dos Santos, dos conquistados por Cristo na cruz, é oferecida a Deus como um sacrifício universal pelo sumo sacerdote, que é Cristo, que sob a espécie de escravo, chegou a ponto de oferecer-se por nós, por sua paixão, para fazer de nós o corpo de uma cabeça tão grande. Este é o sacrifício dos cristãos. Em muitos, ser um só corpo em Cristo. E este sacrifício, a Igreja não cessa de reproduzi-lo no sacramento do altar, bem conhecido pelos fiéis, onde se vê que naquilo que se oferece a si mesmo. Então não se separa este mistério do Cristo do mistério da Igreja. Não se separa o mistério da Igreja, o mistério do Cristo. E a Igreja celebra aquilo que crê. A Igreja celebra o mistério da redenção do Cristo atual, vivo, presente no hoje, né? Embora ele tenha morrido no passado, ele ainda permanece hoje presente e vivo no altar. Realmente presente no seu corpo, no seu sangue, realmente vivo no meio de nós. E nós estamos imolados com Cristo, entregues a Cristo, participamos com Cristo deste mistério. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.